Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Com muita alegria, vamos comentar hoje a lição número 9 da revista número 2 do Discipulado, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem como título O Discípulo e o Louvor. O nosso texto áureo está no Salmo número 9, versos 1 e 2. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Glória a Deus. O que significa a palavra louvar? O dicionário Aurélio nos ajuda dizendo que louvor significa elogio, glorificação, exaltação. Então, louvar é elogiar, glorificar, exaltar. O que significa a palavra adorar? O dicionário Aurélio nos traz a definição que adorar significa render culto a uma divindade, amar extremosamente, amar-se mutuamente ao extremo. E o que significa a palavra ação de graças? O termo ação de graças, no dicionário Aurélio, tem como tradução agradecimento. Expressa satisfação, alívio, agradecimento. Vamos ver juntos, queridos, a diferença entre louvor, adoração e ação de graças. Louvar é elogiar, elevar, engrandecer. O louvor pode ser direcionado a Deus, a pessoas ou a coisas. No nosso caso, estamos louvando a Deus. Já a adoração está ligada a culto. Adorar a Deus é exaltar as qualidades que ele possui de forma incondicional e independente da nossa condição presente. A adoração não está ligada àquilo que o bondoso e precioso Senhor fez, está fazendo ou ainda fará por nós. Nós o adoramos por sua maneira de pensar, de agir, pelo seu modo de ser, independentemente das bênçãos que ele nos conceda. Ação de graças. Ação de graças é a nossa gratidão ao nosso querido Senhor. Podemos louvá-lo por ter nos abençoado em alguma área de nossa vida, porém devemos adorá-lo de forma incondicional, ou seja, independentemente das bênçãos que ele nos dê. Uma observação para nós, queridos. Verifique as definições dos termos exaltar, engrandecer, glorificar, bendizer, magnificar, enaltecer, e você encontrará que eles trazem consigo a ideia de elogio, de aplauso, de declarar digno de aprovação, de levantar, de tornar grandioso, de celebrar, de crescer em conceito ou dignidade, de valorizar e de proclamar a glória de algo ou de alguém. Muito bem, queridos, glória a Deus. Já vimos aqui os significados dos termos, já vimos a diferença entre louvor, adoração e ação de graças. Agora vamos ver alguns pontos muito interessantes. Primeiro, nós vamos ler Mateus, capítulo 17, versículo 21. Nós queremos dizer nessa etapa que o louvor não substitui as nossas orações. Vejamos, Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Glória a Deus. O louvor a Deus é maravilhoso, a adoração é maravilhosa, a ação de graças é algo maravilhoso, sermos agradecidos ao Senhor. Porém, quando se trata de expulsar demônios, por exemplo, eles não saem se não for por oração e jejum. Mateus 17, 21. O louvor também não substitui a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos orar, como já vimos, e precisamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler João, capítulo 5, versículo 39.
Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando estamos estudando o assunto vida eterna, nós precisamos ler a palavra de Deus para sermos edificados na nossa fé, para sabermos em quem estamos crendo, que é o nosso precioso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ler a palavra de Deus. Vamos ler mais um texto sagrado? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A Escritura, a Bíblia Sagrada, é toda ela inspirada por Deus. Nós temos os livros que compõem a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, são inspirados por Deus. Então, ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus, quando diz homem na Bíblia, homem, mulher, ser humano, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. O louvor não substitui o culto a Deus. Vamos ler Hebreus, queridos. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. O louvor, nós já vimos, não substitui as orações, não substitui a leitura da palavra de Deus e também não substitui o culto que você e eu prestamos ao Senhor nosso Deus. Todos devem louvar a Deus. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Esse é o Salmo de número 150, o verso 6. Vamos ler de novo, queridos? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Muito bem, vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículo 6. E, quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Glória a Deus. Deus é adorado na terra por nós, seres humanos, e é adorado nos céus, no mundo espiritual, pelas criaturas que ali fazem parte desse mundo espiritual que nós não enxergamos com nossos olhos materiais, mas que somos informados de que existe e está diante de Deus. Muito bem. Outra coisa importante que você e eu precisamos saber, quando tratamos de louvor, adoração, ação de graças, e a nossa lição, revista número 2, lição 9, é o discípulo e o louvor. Outra coisa importante que você e eu devemos saber é que ajoelhar-se diante de alguém ou de alguma coisa significa adoração. Vamos ver Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, o anjo disse a João: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, João, que recebeu ali as visões do Apocalipse, algo maravilhoso, João, ele diz que ele viu e ouviu estas coisas que estão registradas no Apocalipse, e quando ele as ouviu e viu, ele se prostrou aos pés do anjo que mostrava aquelas visões a ele, com a finalidade de o adorar. Ou seja,
Quem se ajoelha diante de algo, de alguém, já está declarando adoração. Nós só devemos adorar a Deus, como o próprio anjo disse. Vamos ler de novo, queridos, Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Glória a Deus. Nós encontramos no livro dos Salmos vários motivos para louvarmos ao Senhor. Nós já fizemos hoje aqui a diferença entre louvor, louvar é elogiar, elevar, engrandecer. O louvor pode ser direcionado a Deus, a pessoas ou a coisas, e no nosso caso estamos louvando a Deus. Já mostramos a diferença de adoração. A adoração está ligada a culto e não está ligada à nossa condição momentânea. Se estamos alegres ou felizes, independentemente das bênçãos que recebemos do Senhor, nós devemos adorá-lo pelo que ele é, pelos atributos divinos que ele possui. Então, todos nós devemos adorar ao Senhor. E a ação de graças é a nossa gratidão ao Senhor. Então, nós vamos ler aqui algumas referências no livro dos Salmos, que são motivos para louvarmos o Senhor. O primeiro deles, o Salmo número 16, no seu verso 7, mostra que nós devemos louvar ao Senhor pelos conselhos dele, pelos conselhos que ele tem para nós. No Salmo número 18, versículo 46, nós devemos louvar ao Senhor pela salvação que ele nos concede, pela salvação que ele concede ao ser humano. No Salmo número 28, no verso 6, nós devemos louvar ao Senhor pelas suas respostas às orações, porque ele responde às nossas orações por bondade dele. No Salmo número 40, nos versos, melhor dizendo, 1 a 3, nós devemos louvar ao Senhor pelos livramentos que ele nos dá. Ele dá livramentos a você e a mim, ele é maravilhoso. No Salmo número 42, no verso 5, ele nos mostra que nós devemos louvar ao Senhor pelas suas consolações, pelas consolações que ele nos dá. O Senhor é bom, quantas bênçãos, veja quantas bênçãos disponíveis para nós. Querido professor, querida professora, mostre aos seus alunos essas bênçãos, escolha versículos aqui nesses textos que estamos mencionando e mostre aos alunos. No Salmo de número 71, nos versos 6 e 7, ele nos mostra que nós devemos louvar ao Senhor pelo sustento e pela proteção que ele nos dá. No Salmo de número 89, no verso 1, ele nos mostra que devemos louvar o Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia. Glória a Deus, glória a Deus. O Salmo número 89, verso 5, nos mostra que devemos louvar ao Senhor pelas suas obras maravilhosas. Ele faz obras maravilhosas que nós não sabemos sequer enumerar, ou mesmo sequer contar. Glória a Deus por isso. No Salmo número 96, versículos 1 a 13, nós vemos a majestade de Deus e devemos louvá-lo pela sua majestade. Devemos adorá-lo porque ele é majestoso. Glória a Deus. No Salmo número 101, verso 1, nós devemos louvar a Deus pelas suas misericórdias e pelos seus juízos, porque ele é justo. Glória a Deus, a palavra dele, os juízos dele, a maneira de Deus entender, a maneira de Deus expressar as coisas, a maneira como ele nos ensina, e todo o conteúdo do ensino de Deus é um ensino que traz misericórdia, traz justiça. Glória a Deus. No Salmo de número 107, no verso 8, nós vemos a bondade e as maravilhas
de Deus, do Senhor. E quando dizemos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Salvador, Senhor Jesus, muito bem. No Salmo número 138, no verso 2, nós vemos a benignidade e a veracidade, a verdade, a veracidade do Senhor, e isso é um motivo, é mais um motivo de louvarmos a Ele. Estamos repletos de motivos, queridos, para louvar ao Senhor. No Salmo de número 138, no verso 5, nós vemos a glória de Deus. É mencionada a glória de Deus. Nós devemos louvar a Deus por causa da glória dele. A glória de Deus. No Salmo de número 145, versos 1 a 3, nós vemos a grandeza de Deus. Nós devemos louvar a Deus pela sua grandeza, porque ele é grandioso, ele é precioso, maravilhoso, grandioso, e devemos louvá-lo. No Salmo número 148, verso 13, nós devemos louvar ao Senhor pela sua excelência. O que é a excelência? A posição exaltada. Ele está acima de tudo e todos. E pela glória do Senhor. Ou seja, a sua excelência é a sua posição exaltada. Ele está acima de tudo e todos. O Senhor Deus está acima de tudo e todos. E pela sua glória. Salmo 148, verso 13. Queridos irmãos, nós falamos de louvores e utilizamos a música para louvar ao Senhor, utilizamos a nossa voz falando, glorificado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, glória a Deus. Quando louvamos a Deus em relação à música, utilizando a música, nós devemos estar atentos à letra e à inspiração daquela música. Não é toda música que serve para louvar a Deus. A música, para ser usada no louvor ao Senhor, precisa ser uma música que exalte a Deus, as qualidades de Deus, que exalte aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, a maneira dele pensar, a sua eternidade, a sua imutabilidade, os atributos de Deus que nós já vimos em lições anteriores. Então, não é qualquer música, não é qualquer letra e não é qualquer inspiração que serve para o louvor do Senhor na música. Estejamos sempre atentos, sempre alertas e louvemos ao Senhor. Encerrando essa nossa breve aula, nós vamos ler o Salmo número 146, os versos 1 e 2. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Que a sua vida, a minha vida, sejam vidas que sejam dedicadas ao louvor, à adoração e à gratidão ao Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, essa lição gravada tem a finalidade de cooperar com os professores, professoras da escola dominical, das classes de discipulado, lembrando versículos, trazendo opiniões sobre passagens, textos da Bíblia Sagrada, para que possam, a critério dos professores, serem usados para ensino dos irmãos, das irmãs, que são alunos, alunas das classes de discipulado. Muito bem. E os alunos, alunas que porventura estejam assistindo nossa aula, são todos bem-vindos, mas lembramos que a escola dominical acontece na igreja na qual você serve a Deus de modo presencial. Essa lição gravada não tem a finalidade de substituir as lições ou mesmo a escola dominical que acontece na igreja. Então, vamos todos para a igreja, aprender na escola dominical. Um grande abraço, um abraço fraterno, a paz do Senhor, e nos veremos na próxima lição, permitindo o Senhor.